O Gazeta Entrevista já está de volta para o nosso primeiro bloco de entrevistas. Olha, está acontecendo aqui em Rio Branco hoje, transcorreu durante todo o dia, a 4ª reunião do Parlamento Amazônico, evento que aconteceu na Assembleia Legislativa, reuniu deputados estaduais de vários estados da região norte para discutir temas importantes para a região. E daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto. Já já eu convido aqui o presidente do Parlamento Amazônico para um bate-papo. Antes, deixa eu dar só um recado aqui. Olha, você já ouviu falar em Dom Bigode? Pois é, a nova barbearia de Rio Branco, que já está aberta para homens de bom gosto. Na Dom Bigode, que eu também sou cliente, tem cerveja importada e nacional, charutos, uma linha de cosméticos exclusiva e você também pode levar o seu donzinho, né? O seu garoto, e o seu filho vai ficar com um visual parecido com o seu. E o pessoal pergunta se pode entrar mulher. Olha, pode sim, mas os serviços são apenas para os homens. Vá conhecer, assistir um futebol, UFC, comer uma esfirra Corleone e viver um mundo Dom. Confere aí o Facebook da Dom Bigode, é facebook.com/Dom Bigode, informações pelo WhatsApp 8113 3099. Dom Bigode fica na rua Rio de Janeiro, 230, próximo à Galeria Bessa. E agora eu vou convidar aqui o presidente do Parlamento Amazônico, deputado Sinésio Campos, do PT do Amazonas. Por favor, deputado. Boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Por favor. Então, deputado, essa 4ª reunião do Parlamento Amazônico, que está acontecendo aqui no Acre, é a primeira que acontece aqui, e eu acompanhei pela manhã na Assembleia Legislativa parte das discussões, e eu vejo que são assuntos muito pertinentes, muito atuais, que têm muito a ver com a nossa realidade também. Como é que o senhor avalia essas discussões nesse momento em que o Brasil passa por uma discussão muito mais ampla, na qual se inclui também a realidade amazônica? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, não é? Hoje foi um dia de uma rodada de discussão muito grande e que o que queremos, principalmente, é fazer com que os parlamentos estaduais tenham vez e voz, onde a Amazônia brasileira, que compõe 9 estados da federação, que tem mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, que deve ser vista pelos órgãos governamentais de uma forma diferenciada. Então, fizemos em agosto a primeira reunião em Roraima, setembro fizemos em Macapá, e outubro fizemos em São Luís do Maranhão e agora a nossa 4ª reunião aqui em Rio Branco, no Acre. E eu vejo que o principal objetivo é interagir, qualificar e ter uma voz coletiva dos deputados estaduais da Amazônia brasileira. Um dos desafios hoje que o Brasil discute, a Amazônia também, é o desenvolvimento econômico e é preciso se criar soluções para o Brasil sair da crise e para que os estados se desenvolvam. E aí, nesse sentido, eu já coloco a questão do desenvolvimento regional passando pela SUFRAMA, que é um instrumento que tem sede no Amazonas, mas que abrange toda a região. E aqui no Acre, nós temos algumas questões, por exemplo, os incentivos fiscais, né, a criação de áreas de livre comércio na região de fronteira. Como é que o senhor avalia o papel da SUFRAMA? Até que ponto ela tem exercido essa função de forma eficiente? Eu vejo que o debate que nós estamos travando agora no Parlamento Amazônico é buscar, inclusive, o que fizemos no dia de hoje, trazer a superintendente da SUFRAMA para um debate no Parlamento Amazônico para prestar esclarecimentos de que forma realmente está sendo interiorizado as suas ações, de que forma as áreas de livre comércio estão sendo proativas, gerando emprego e renda, né, na nossa região. Chamando também, inclusive, com novos projetos e programas que possam alavancar mais emprego e renda. Estivemos também aqui com o superintendente da Sudã, ou seja, superintendente de desenvolvimento da Amazônia. Então, dizer quais são os programas, quais são os projetos. Ou seja, um momento agora, em tempo de crise, não é chorar, é vender lenços, né? Eu sempre digo que o momento agora, que eu já estou numa caminhada como parlamentar, eu vejo que estamos dando oportunidade aos deputados do Acre também de conhecer um pouco, como muitos deles estiveram, lá em Roraima, a realidade de Roraima, lá em Macapá, que estiveram conosco, também no Maranhão,
por conta que isso qualifica os deputados estaduais como essa troca de experiência, não é? Estamos discutindo mudanças climáticas, tá certo? Que a conferência, a COP21 vai discutir. Ou seja, os deputados não podem ficar fora. Nessa questão da SUFRAMA, que envolve o desenvolvimento regional, mas alguns estados acabam se sobrepondo aos outros. Por exemplo, o estado do Amazonas, que economicamente é muito mais forte do que o Acre, acaba ditando muitas regras e estabelecendo suas prioridades em detrimento de estados pequenos como o nosso. Quer dizer, o que o parlamento pode fazer para estabelecer um equilíbrio maior? É isso, tem muito mito. A Zona Franca de Manaus é o Distrito Industrial de Manaus. Não tem interiorização das ações da SUFRAMA nos municípios do Amazonas, né? Um estado de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma população que concentra uma média de 60% do seu povo na capital, e que, na verdade, o êxodo rural já é uma consequência de falta de políticas públicas que cheguem aos municípios. Então, eu entendo que se no Amazonas, que foi agora, que conseguimos a prorrogação dela, tem que conseguir os seus objetivos. Qual é? Fazer com que essas áreas de livre comércio, os free shops que chamam, nas cidades gêmeas, né, em áreas de fronteira, possa ser realidade, mas de uma forma muito mais efetiva. E é isso aqui que nós estamos travando. Chamando agora a SUFRAMA, que teve agora a mudança na sua direção, a superintendente agora é uma ex-deputada Rebeca Garcia, sensível a essa questão de Amazônia, e estamos travando essa discussão. E digo a você, se esse debate for somente de forma isolada, fala de contingenciamento, fala sempre das desculpas, né, de não chegar os benefícios, né, os investimentos para outros estados, eu creio que o momento agora é buscar umas parcerias. E primeiro que nós encontramos, tendo o Parlamento Amazônico como esse braço auxiliar. Eu sou deputado do Amazonas, mas o que nós queremos com que a Amazônia dos 9 estados brasileiros possam ser beneficiados com esses programas e com essas autarquias existentes aqui na região. Outra questão que afeta o desenvolvimento é a política ambiental, que anda lado a lado. E aí as grandes obras, os grandes projetos, às vezes encontram resistência na política ambiental. Por exemplo, aqui a gente tem essa estrada que liga Porto Velho a Manaus. Tem aqui no Acre a questão do Linhão, que teve uma interferência da questão ambiental que atrasou um pouco o andamento do projeto. Como é que dá para conciliar essas duas coisas para que não atrase tanto o desenvolvimento? Quando se trata de qualquer projeto, mesmo que o governo federal, o governo nacional, né, queira integrar ou queira investir aqui na Amazônia, sempre as desculpas maiores possíveis. A questão ambiental, o desmatamento, aí começa a encontrar. Aí entra tudo quanto é órgãos. Encontra mais dificuldade do que facilidade sempre. Aí tem dinheiro, aí o próprio Estado acaba sendo o grande entrave de si próprio. Eu vou dar um exemplo. Hoje aqui eu tive a grata alegria, né, de ter informação que uma luta que o Parlamento Amazônico começou em agosto, quando fizemos uma grande reunião, a primeira reunião nossa lá em Roraima, não é? E que mobilizou do Ministério Público, Defensoria, Tribunais de Justiça, lá os desembargadores, juízes, todos os deputados estaduais, prefeitos, governadora, todos que inclusive que politicamente são antagônicos, mas quando se tratou de discutir o Linhão de Tucuruí, onde Roraima ficava refém da hidrelétrica de Guri na Venezuela e com instabilidade política, na verdade no mês passaram 17 dias, né, com blackout de energia. E por que não fazer a interligação? Há 3 anos o projeto do Linhão de Tucuruí ficou embargado por falta somente de uma licença da FUNAI na área da indígena Uaimiri-Torari, na BR-174. E esse movimento nós fizemos junto com todos os órgãos proativos do estado de Roraima e fomos até ao vice-presidente da República, né, Michel Temer, fomos também ao ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, e fomos também ao ministro da Minas e Energia, Eduardo Braga, em bloco. Resultado, hoje saiu, né, a carta de anuência, né, de licença da FUNAI, depois de 3 anos. E eu pergunto, isso foi possível por uma pressão política, uma pressão social
da sociedade. Então, o parlamento amazônico, ele acaba sendo muito proativo nisso, né? Como também aprovamos uma moção de repúdio ao IBAMA, que fez com que o atraso da BR-319, essa BR já existia, demorou tanto tempo de liberar recurso, que uma amêndoa de uma castanha, uma amêndoa de uma castanheira, né, caiu, germinou, se tornou uma árvore frondosa. Acabou. E você sabe que castanheira é uma árvore que você não pode derrubar. Mas isso de tanta demora, né? Então, eu vejo que não podemos mais pensar em integração da Amazônia, investimentos aqui na região, se tivermos somente a palavra não de ONGs e de entidades que, na verdade, não querem o desenvolvimento da nossa região. Porque a riqueza da Amazônia é muito grande. A gente tem aí o potencial da vegetação, tem o potencial mineral, com minérios, com petróleo, mas fica só nas promessas. Então, assim, essa discussão é muito pertinente aqui no Acre, porque o Acre está justamente nesse momento em que está obrigado a avançar e sozinho fica mais difícil. Não tem jeito, não tem outra saída que não seja nós, amazônidas, utilizarmos a nossa bio e a nossa geodiversidade. E quando nós falamos da biodiversidade, é o que temos aí do verde. Mas a nossa geodiversidade é o que nós temos de riquezas minerais. E, curiosamente, grande parte das nossas riquezas estão em áreas indígenas. É um entrave, né? É um entrave. Agora, existe um projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal, que é o projeto de lei 1610, que trata da questão mineral em terra indígena. Eu estive no Canadá e vi que lá tem mineração em terra indígena. E é um país de primeiro mundo. Existe mineração em terra indígena na Austrália, com os aborígenes. E por quê? Por quê que aqui no Brasil não querem discutir de uma forma muito mais ampla? Eu vejo que descobriram agora petróleo e gás aqui. Sim. Né? Aí tem áreas indígenas, eles precisam, a população indígena, nós sabemos cuidar deles. Os Yankees, aqueles pseudos defensores da Amazônia, que querem sempre que possamos ficar assim, como um grande depósito de água, da biodiversidade, e vamos ficar com uma reserva enquanto o povo está vivendo na miséria. Veja bem, eles acabaram, qualquer filme antigo, o filme estrangeiro, quem é o mocinho não é o índio. São sempre eles salvando nós, né? É o Daniel Boone, né? Aí vem todos os outros. E nós sabemos cuidar das nossas populações indígenas. Então eu vejo que o momento, esse projeto de lei 1610, é tratar a questão mineral em terra indígena. Aí entra a questão das fronteiras, que é um outro ponto também muito polêmico. Hoje, pela manhã, eu acompanhei uma palestra em que um general do Exército dizia o seguinte: nós temos aqui os vizinhos que são os maiores produtores de cocaína do mundo, mas o Brasil é o segundo melhor cliente do mundo. Então, é preciso ver também o nosso lado, e o governo federal precisa ver essa questão das fronteiras. Exatamente, tem área, isso que você está falando é algo que nos preocupa. O contrabando também de minério. Para traficantes hoje, é mais importante hoje traficar o nosso minério, nosso nióbio, nosso ouro, do que a própria cocaína. Então, eu entendo que enquanto não se legalizar, não se discutir com profundidade a questão mineral, como uma fonte alternativa de gerar emprego, não somente nas capitais, como também nas comunidades, nos municípios mais distantes, como é o caso do Amazonas, falando aqui em São Gabriel da Cachoeira, não é? E aqui no Acre também tem vários municípios com esse potencial, né? Por que causar somente obstáculo? Eu entendo que isso pode gerar ICMS, CEFEM, vários tributos federais, estaduais e municipais que vai alavancar. Eu dou como exemplo aqui, a título de ilustração, 2 municípios do Amazonas que não tem crise financeira. É Presidente Figueiredo, que tem a produção do estânio, né? Inclusive tem uma população indígena lá, os Waimiri-Atuari, que ganham de royalties mais de 600 mil mês e vivem muito tranquilo. Ninguém vê um Waimiri-Atuari mendigo na cidade de Manaus. Outro também que podemos dizer é Coari, que optou pelo petróleo e gás. Ou seja, são municípios que não ficam de pires na mão do governo. E são municípios que optaram pela questão mineral. E aqui eu entendo, o Acre não é diferente de Roraima,
que tem um potencial fantástico. Descobrimos agora a segunda maior jazida de potássio do mundo. E o PIB nacional recente, de muita divisa que sai daqui do Brasil para comprar o fertilizante, que é o potássio. E a gente traz de fora muito mais caro. 95%. Agora, como é que podemos pensar numa pecuária, na piscicultura, no agronegócio, agricultura familiar? Nós somos grande produtor de grãos e somos refém da Bielorrússia, da Rússia, de Israel e do Canadá. Desses países, somente Canadá não vive em guerra. E nós, por exemplo, somente 5% de potássio da necessidade do país. Então, eu acho que tem minérios estratégicos, não podemos abrir mão, e eu tenho certeza que a alternativa, eu estou falando aqui da questão do potássio, que até 2018 eu creio que vamos começar a produzir, e não tem em outro canto do Brasil. Presidente, o nosso tempo está esgotando. Só para fechar, depois dessa quarta reunião, o que fica decidido? Qual vai ser o próximo passo do parlamento para colocar em evidência esses assuntos novamente? Olha, aqui nós vamos abraçar um exemplo, a BR-317, que ainda tem um gargalo em área indígena, que quem sai daqui de Rio Branco para Boca do Acre, aqui do Amazonas, ainda tem uma área que ainda tem um entrave, que parece-me que até agora ainda não asfaltaram por completo, né? Sim. Então, isso é algo que é inacessível, é inconcebível isso aí. Vamos também já ter uma proposta aqui sobre as BRs daqui que precisam sair do gargalo, esses gargalos do IBAMA, não é? Então, vamos sair também de uma rodovia interoceânica, né? Que está sendo colocada ferrovia, né? Ferrovia. Ou seja, estamos aqui dizendo aos deputados do Acre que o Parlamento Amazônico é parceiro dos pleitos daqui do Estado. E como também trouxemos para cá órgãos como a SUFRAMA, né, a Sudam, para dizer de que forma vai alavancar aqui a economia, melhorar a situação do povo do Acre. Então, no mais, essa interação entre os 9 estados, todos ganham. Aqui não tem aquele do perde-perde, aqui é o jogo do ganha-ganha. Muito bem. Conversei aqui com o deputado Sinésio Campos, do PT do Amazonas, presidente do Parlamento Amazônico, que esteve hoje presidindo os trabalhos da quarta reunião do Parlamento Amazônico, que aconteceu na Assembleia Legislativa do Acre, uma iniciativa do presidente da Assembleia do Estado, o deputado Ney Amorim. Muito obrigado, deputado Sinésio. Obrigado. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Continue com a gente.